Fala pessoal, tudo bem? Sou o Futuro Nasce, canal Gestor do Futuro, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre carteira de investimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando um gostei e nos siga para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você. Quando a gente começa a investir, a primeira coisa que a gente deveria fazer é entender quais opções, quais são os produtos financeiros e títulos que a gente tem dentro do mercado. Porque quando a gente olha para essas opções, algumas vão fazer, realmente eu gosto desse tipo ou não, porque você tem um perfil de investidor. Você pode ser tanto um perfil conservador, moderado ou agressivo. Aquele perfil conservador é aquela pessoa que quer garantir seu dinheiro. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendendo a ser mais conservador. A gente vai querer manter uma vida um pouco mais saudável, mais estável. E isso vai trazer algumas opções dentro do mercado. Nessas opções, a gente vai ter as rendas fixas. A gente vai ter tanto uma poupança que, quanto maior é a segurança da opção que a gente está trabalhando, menor vai ser o retorno. Então, quanto maior o risco que eu estou indo no mercado, maior será a taxa de retorno. Então, quando eu falo de um perfil conservador, eu falo aí da renda fixa, a gente tem que entender que existe uma gama de preocupação, de risco quando a gente investe nesse tipo. Exemplo, poupança e títulos públicos, a gente tem que entender que eles são realmente um dos investimentos mais seguros que se tem. Quando a gente começa a ir para uma CDB, uma LCI, LCA, o bom é a gente investir naquelas que tem o FGC, que são com fundo garantidor de crédito, ou seja, se caso aquele investimento, aquela empresa falir e não conseguir te pagar, vai haver esse fundo de garantidor de crédito que vai te reembolsar com valor. Existe também aí as debêntures. As debêntures são empresas tanto de capital aberto e fechado, onde elas emitem esses títulos, a gente pode fazer aquisições de títulos, aonde que ela normalmente entrega uma taxa maior que o CDI, CDB, porque é um investimento um pouco mais agressivo, um pouco mais arrojado. Só que são contratos firmados com empresas. Quando a gente fala de um perfil um pouco mais moderado, ele vai investir entre 60% a 80% em renda fixa e o resto em renda variável. Ele está um pouquinho aí, chegando entre os 40, 50 anos normalmente, e essa pessoa ela está buscando um pouco mais de estabilidade, uma segurança, um caixa, só que ela ainda quer buscar um pouquinho de agressividade lá na bolsa de valores. Esse perfil, o que acontece? Normalmente ele vai investir em ações na bolsa de valores, como fundos imobiliários, ETFs, que são uma cesta de ações, em ações elétricas, no setor bancário talvez, são ações que elas são mais tranquilas, são menos estáveis, onde elas trazem um pouco mais de retorno. Ele vai buscar essas empresas dentro da sua carteira de investimento na bolsa de valores, na renda variável. Quando a gente fala de um perfil um pouco mais agressivo, ele vai investir mais ou menos 80%, 60% na renda variável. Essa renda variável, ela é toda essa parte aí que não se sabe quanto vai ser o retorno. Participar de ETFs, ações um pouco mais aí arriscadas como small caps, a gente vai ter também as partes das commodities, talvez o cara vai querer investir um pouquinho em ouro, o ouro também pode ser um pouquinho moderado, um pouquinho mais agressivo, pode ser também um perfil conservador, dependendo da estratégia que ele tem aí dentro da sua carteira de investimento. E carteira de investimento, o que seria? Seria a estratégia que a pessoa adota. Então, quando eu falo, a minha carteira de investimento ela é um pouco mais agressiva. Beleza, esse tipo, quando ele fala que é mais agressivo, o que significa? Que ele investe mais em ações na bolsa de valores. Beleza, mas você é investidor de renda fixa ou variável? Ah, sou de renda variável. Então, beleza, quando ele fala isso, ele vai investir em ações que, meu Deus, como que você está investindo nessa ação nesse momento? Um exemplo, a OIBR. Hoje a OIBR ela está com uma alta dívida e ela está com um valor aí bem baixinho de 1,60, 1,80, aonde que normalmente as pessoas estão falando que não vão dar certo. Outras pessoas vão acreditar nessa ação, aonde que possivelmente, se der certo os contratos, os planejamentos que ela vem fazendo, ela vai trazer bons resultados futuramente. Ou senão, ela vai ir para falência. Então começa a ter esse perfil de investidor, essa estratégia, a gente vai refletir totalmente na carteira de investimento. Primeiro passo que tem que tomar quando for investir, entender as opções de mercado. Quando a gente entende qual é o risco que a gente está tomando, quais são os retornos. Então, quando a gente fala de renda fixa, hoje é perto de 2 a 8% ao ano. Quando a gente tem renda variável, vai depender muito da qual a gente está trabalhando. Ah, faço em ações elétricas. Opa, vai ter uma variação aí perto de 10%, talvez, um pouquinho mais. Depende de como está a atuação do mercado. Outra coisa importante, é necessário ter metas. Então, essas metas estão na carteira de investimento. Para a gente construir essa carteira de investimento, primeira coisa que tem que fazer é um planejamento financeiro.
Você tem que dizer, pô, daqui a 40 anos, daqui a 30, 20, 10 anos, você tem que começar a colocar metas no seu planejamento financeiro. Quero viver de renda passiva, mas de quanto? Então, quanto você vai precisar investir? Quanto você quer ganhar mensalmente? Ah, eu quero ter um ganho de 15% anuais. Então, você vai ter que ser um pouquinho mais agressivo. Ah, não, eu quero só viver de 5% de juros do que eu já tenho. Um investimento conservador já vai se adequar à sua carteira de investimento. Então, carteira de investimento é a sua estratégia, é o que você faz nos seus investimentos. Independentemente se a gente está falando de bolsa de valores, se a gente está falando de renda fixa, se a gente está falando aí, eu tenho uma lanchonete, se eu tenho aí uma loja, ou se mesmo eu tenho casas, aluguéis, quanto a Guinha faz mesmo, compra casa para alugar, vamos lá, ela compra em que lugar? Em lugares de baixa renda, alta renda, é uma casa um pouco mais alto nível, baixo nível, isso aí já reflete o tipo de investidor, essa carteira de investimento da pessoa. E é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, para a gente entender um pouquinho da nossa estratégia, que a gente precisa ter meta, a gente precisa ter o quê? Uma carteira de investimento, um plano financeiro, e isso vai importar demais no seu futuro. E se você gostou desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando um gostei e nos siga para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você, investidor.